O que são limites? Eu sei impor o meu limite? O outro consegue reconhecer qual é o meu limite para não invadir o meu espaço? Porque falar de limites é falar de espaço. E quando eu falo de espaço, eu também estou me referindo ao tempo. Tem uma coisa que eu gosto de sugerir como exercício, que é trocar as palavras, às vezes, no cotidiano. Então, eu gostaria de sugerir de você trocar a palavra tempo pela palavra espaço. Assim, quando você fala com alguém, eu não tenho tempo para isso, e aí você troca, eu não tenho espaço para isso. Quando você diz isso em voz alta, as coisas automaticamente ganham outras dimensões. E eu faço isso para entender quantas coisas eu realizo durante aquele dia, né? E com quantas pessoas eu me relaciono, em quantos ambientes eu frequento. Quando eu percebo como eu distribuo o meu tempo no dia a dia, eu vou compreendendo a quantidade de relações que eu faço. Então, se eu sou uma pessoa que vou em 3 escritórios, ou que eu vendo, e cada momento do dia eu estou numa região vendendo alguma coisa, ou se eu sou um professor, não importa, né, qual é a sua profissão. Mas quando você começa a não ter tempo para fazer as coisas que você quer, seu espaço já foi invadido, seu tempo já foi tomado. Você precisa aprender a colocar limites. Parece fácil falar, né? Assim, falando, saber impor limites, mas não é. É aí que está o grande desafio. A gente perceber o quanto a gente deixou de se valorizar, o quanto a gente deixou de se observar, de se amar. Quando a gente fala de limites, e eu não tenho isso muito equilibrado, né? Eu vivo num processo de auto-boicote, de me depreciar, de falar para todo mundo o quanto eu não presto, o quanto eu não sei. Quando eu estou nesse movimento, falar de amor próprio é uma coisa quase insano. A gente não quer ouvir. A gente rejeita qualquer tipo de coisa ao contrário. A gente só dá aquilo que tem. Se eu tenho amor, eu dou amor. Mas se eu não aprendi a amar e nem recebi amor, todas as minhas referências foram tiradas ou não me foram dadas ou eu não descobri. Como é que eu ofereço isso? Falar de valores, você precisa se valorizar, você precisa aprender a impor os seus limites, sim. Mas a gente precisa investigar se a gente sabe quais são os nossos valores. O que é valoroso, o que eu quero preservar, o que eu quero zelar. Porque eu tenho a necessidade de construir barreiras, né? Os muros, as cercas para demarcar meu território. Porque a gente começa a sentir a necessidade de se preservar. Porque tudo e tantas coisas já nos foram tiradas sem que a gente percebesse. A gente às vezes nem percebe. E aí eu começo a entender que é preciso olhar para isso. E esse isso sou eu. São os meus valores, as minhas convicções, aquilo que eu trago desde quando eu nasci. Nós somos pessoas boas. Nós somos pessoas boas. É por isso que é importante
a gente aprender sobre limites. E eu não gosto de usar a palavra impor limites, porque quando a gente precisa impor algo, para mim, na minha opinião, é porque eu já fui invadida. Eu não soube comunicar, eu não soube mostrar, apresentar os meus limites. E às vezes, mesmo mostrando, apresentando, descrevendo, pintando, desenhando, nós somos invadidas. Nós somos abusadas, nós somos caladas. Quem garante, né, que nós seremos respeitadas? Quem garante que o outro vai respeitar o meu limite? Ninguém garante. Mas quando você sabe quais são os seus limites, você está mais pronta para defender aquele território que é você. E assim, com a consciência do nosso espaço, nós tomamos consciência do tempo que perdemos quando não conseguimos colocar limites, o tempo que perdemos com as pessoas. Toda vez que invadem o nosso espaço, nós levamos um tempo para perceber o que está acontecendo. Já é um tempão, só para perceber o que está acontecendo. Mais tempo ainda para lidar com a situação e tentar se defender ou atacar. Aí depois mais tempo para conferir o que aconteceu. Por que aconteceu? As porteiras, quais as porteiras que eu deixei aberta, por onde passou. Percebem o tempo que uma invasão te toma? Percebe o tempo que você perde quando faz o que você não quer, quando você não tem propriedade para dizer não? Não é fácil dizer não. As pessoas falam, né? Repetem umas para as outras. Ainda bem que eu já parei de falar isso, eu também fazia isso. Tem que aprender a falar não. Não, a pessoa precisa aprender a falar não. O processo de aprendizado é dela. A gente não pode ficar insistindo, querendo agilizar o processo de cura da outra pessoa. O processo de aprendizado é de cada um. Então a gente não precisa perder tempo tentando acelerar isso. E às vezes as pessoas invadem a nossa vida tentando acelerar o nosso processo de cura. Isso é uma invasão. E às vezes nós somos invasores, né? A gente está fazendo aquilo. É muito tempo que se perde quando o nosso espaço é invadido. Às vezes a gente demora horas, dias, meses para sair de uma situação, para voltar, né, com aquela sensação de que, nossa, agora uma vida normal, uma vida mais dinâmica, mais feliz. Então, aprender a colocar limites é muito precioso e é um processo individual de cada um. Para muitas pessoas não é fácil aprender a dizer não. Saber dizer não é um processo. Só que se eu não consigo, qual é a solução, né? O que eu posso fazer para zelar um pouco por mim, pelo meu espaço? Comece a parar de fazer coisas ruins para você. Comece a dizer sim para você. Quando você começar a dizer sim para você, vai ficar mais fácil dizer não para o outro. Mesmo quando eu repito para mim mesma, não, eu sei dizer sim para mim, sim para as coisas que eu quero, sim, mas não estou conseguindo dizer não. É importante perceber se você está vivendo para você ou para o outro. Se você está ali suprindo uma necessidade de pertencimento, de fazer para o outro ver, de uma carência. Tudo isso precisa ser conferido, avaliado, sentido, transformado. E esse não vem com mais convicção, com mais verdade, e sem esforço, e sem força, e sem brutalidade. É possível dizer não assim? Sim, é possível dizer não assim. Quanto mais alinhada, mais conectada,
comigo, quanto mais atenta, observando o meu processo de evolução, de cura, quanto mais atenta aos meus valores, ao meu processo de amor próprio, vai se tornando mais fácil, mais leve dizer não. Tem um outro exercício interessante de fazer, que é simplesmente fechar os olhos e se perguntar o que eu tenho, né? O que eu tenho aqui dentro de mim. E deixa vir. Não tente achar uma coerência. Às vezes vem uma palavra, às vezes uma situação, às vezes até um objeto. Deixa vir o que você tem. E começa a perceber, ainda de olhos fechados, o que pode ser liberado, o que pode ser colocado fora. Isso é muito interessante, porque quando eu libero algo, eu gero um espaço. E quando eu gero um espaço, eu tenho um espaço para coisas novas chegarem. E quando coisas novas acontecem, chegam na minha vida, uma nova trajetória é formada. Mas é importante saber o que é que você quer que chegue. Você está atenta ali para o novo. Que novo é esse? O que é que tem de novo na sua vida? Eu adoro essa pergunta. Porque toda vez que eu sinto que as coisas estão paradas, ou não estão fluindo, ou não estão acontecendo, eu pergunto o que é que tem de novo na minha vida? Eu falo, opa, preciso liberar espaço. Tem coisas aqui que não me servem mais. Preciso liberar espaço para o novo chegar. Compreenda sobre os limites. Explore seu terreno. Observe tudo que tem nele. Perceba quando é o momento de se comunicar, quando é o momento de trocar, quando é o momento de você abrir para receber, quando é o momento de você se abrir para doar. Qual é a qualidade dessa troca? Quando os limites se encontram, existe uma comunicação. O que acontece nela?